Então, o primeiro erro já é, achar que a pele perilesional, ela é secundária. Como assim, Lavínia? A pele perilesional e as bordas, elas têm importância secundária. O que é que eu escuto muito? Ah, Lavínia, porque eu tô aqui fazendo o tratamento dessa ferida. Essa ferida, ela tem um tecido de granulação, ela tem aqui tem um pouquinho aqui de esfacelo também, né? Tem uma necrose. E aí, o que é que eu coloco nessa ferida? Né? É isso que eu escuto muito. O que é que eu coloco nessa ferida aqui que tem esse tipo de tecido e tal? É porque eu não estou conseguindo mais cicatrizar, eu não estou conseguindo mais evoluir esse processo de cicatrização. Como é que eu faço? O que é que eu faço? Gente, primeiro, antes de tudo, quando eu vejo que recebo a foto, o que eu vejo? Primeiro de tudo, eu vejo ao redor da ferida. Mas por que, Lavínia, primeiro ao redor? A gente não tem que ter certeza do tipo de tecido, não é o tipo de tecido que a gente vai ter que ver. Sim, a gente vai ter que ver o tipo de tecido, mas se tem alguma coisa impedindo a cicatrização dessa ferida, muito provavelmente não está somente no tipo de tecido, tá? Então, um erro muito comum é você olhar só para o leito da ferida, olhar o tipo do tecido e esquecer ao redor da ferida. Esquecer a borda da ferida e esquecer a pele perilesional. Existem muitas coisas que vai acontecer na pele perilesional e ao redor que vai impedir o processo de cicatrização. Como, por exemplo, a formação do biofilme, ela pode começar tanto da borda da ferida como da região perilesional. Então, se você tiver uma região perilesional cheia de crostas, por exemplo, né, cheia de sujidades ali, você vai sim ter a possibilidade, um risco muito mais elevado de aparecer um biofilme ali na região perilesional, que vai levar esse biofilme para o leito, inclusive, da ferida, tá? Então, aí depois o leito da ferida aparece com biofilme e você não sabe nem de onde veio. Por quê? Porque desde o começo você está tratando somente o leito da ferida e não está enxergando ao redor dessa ferida. E a importância disso, minha gente, a importância de enxergar ao redor é outra coisa. Eu estou com esse paciente, né, que vocês estão acompanhando aí nos stories de úlcera venosa, e a primeira vez que eu cheguei lá, ele tinha crostas e mais crostas ao redor todinho, né, da lesão dele. E isso é muito comum, inclusive, nas úlceras venosas, tá? Em pacientes que têm úlceras venosas, é muito comum aparecer crostas ao redor. Mas também nas úlceras arteriais. Úlceras de perna, de maneira geral, também são comuns, tá? De aparecer. E aí apareceu, né, que eu cheguei lá e estava cheio de crostas, né, a primeira vez, na primeira avaliação. E aí, quando eu fiz toda a higienização da ferida dele, que retirei também essas crostas lá, além de ter retirado essas crostas, eu fiz toda a hidratação dessa pele desse paciente, é outra coisa, gente. Agora, quando a gente chega lá, né, quando eu chego lá para poder fazer todo o atendimento desse paciente, tá outra coisa, é muito mais saudável. Inclusive, a própria ferida tá melhorando muito também por conta do cuidado que a gente tem com a pele perilesional. Então, isso é de extrema importância, não é uma coisa assim que você diga, ah, mas isso aí, eu sei que é importante, mas isso daí eu vejo daqui a pouco, né? Não é, não é. O erro mais comum que vocês podem imaginar é você pensar dessa forma. De simplesmente você olhar o leito da ferida, não, eu tenho que ir aqui olhar o leito da ferida, eu tenho que controlar aqui o exudato, eu tenho que ver qual é a cobertura melhor, eu vou aprender todas as coberturas, né? Todas as coberturas eu vou aprender para esse tecido, para o tecido de granulação. Eu sei que o tecido de granulação a gente vai ter a gente vai precisar colocar um hidrogel, a gente vai precisar colocar uma espuma, a gente vai precisar colocar um alginato. Então, eu já sei exatamente, né, o que é que eu vou colocar no tecido de granulação. Eu sei quais são as coberturas, eu sei para que servem as coberturas, eu conheço todas as coberturas. Então, eu vou lá, eu vou abrir o leito da ferida do paciente e eu vou colocar a cobertura específica para fazer um desbridamento ali no leito da ferida, né? Mas eu esqueci de olhar ao redor. Ah, mas não tem importância, depois a gente vê as bordas,
Depois a gente vê ao redor, né? Vamos aqui tratar vamos fazer esse desbridamento aqui, que é mais importante. Gente, vocês precisam olhar tudo, né? Esse é um erro muito comum e isso atrasa a cicatrização. Eu estou falando aqui dos erros que vão interferir, né? Que são fatores que vão interferir diretamente no processo de cicatrização, tá? E isso é uma coisa que a pele perilesional e as bordas vão interferir diretamente na cicatrização. Principalmente se você não enxergar na borda o que tem na própria margem, na própria borda, que está impedindo essa cicatrização. Como, por exemplo, um epíbole, como, por exemplo, hiperkeratose, maceração, tá? Então, como é que você vai controlar alguma coisa que você não avalia, que você não enxerga lá no leito da ferida, né? Não fica complicado? Você precisa avaliar e olhar, não é simplesmente, tá, eu tô vendo aqui que tem uma maceração até, mas daqui a pouco a gente controla isso. Daqui a pouco eu resolvo. Primeiro eu vou aqui tentar desbridar, né? E não é assim. Você precisa olhar todo o conjunto e interferir em cada etapa, em cada processo. Se você não tiver condições nenhuma de fazer tudo ao mesmo tempo, o que pode acontecer, sim, você dá prioridades, né? Dá prioridades. Mas a borda e a região perilesional, você precisa ter uma atenção muito alta, muito redobrada. Você está entendendo? É muito redobrada mesmo essa atenção. Não é uma atenção secundária, que é esse exatamente o erro que eu pedi para vocês anotarem aí, né? O erro é achar que a pele perilesional é secundária, né? Que é uma avaliação secundária. A gente vai fazer tudo pela ferida, pelo leito da ferida, e depois, né, de maneira secundária, que eu vou olhar. Não é. Porque muito você pode estar fazendo pelo leito da ferida, que não está funcionando, não está agregando e está, inclusive, você fazendo certo para o leito da ferida, mas a ferida continua estagnada. Está lá estagnada e você não sabe por quê, né? Porque você simplesmente não olhou para a região perilesional da ferida, né? Isso é extremamente importante, extremamente. Agora, anota aí o segundo erro, tá? Antes de anotar o segundo erro, me deixa meus coraçõezinhos verdes aqui para eu saber se está fazendo sentido aí para vocês, né? Deixa aqui os coraçõezinhos verdes e se tiver dúvida, já vai deixando aí as dúvidas também, porque no final eu vou responder todas as dúvidas, tá? Em relação a isso, a região perilesional, você manter a atenção, de você manter a proteção, né? Dessa pele perilesional e dessas bordas, tá? E fazer a avaliação. Não colher a história do paciente completa, tá? O que acontece, gente? A gente acha, né, que colher a história da ferida, de fazer uma anamnese, é importante. A gente sabe da importância de fazer uma anamnese, mas aí quando a gente vai lá na casa do paciente, ou vai atender o paciente em qualquer instituição, né, que você trabalhe, você vai lá e faz o quê? Como é a anamnese que você faz? Vai lá e pergunta da ferida, né? Quando pergunta, né? Mas aí quando pergunta, você faz assim, como foi que apareceu isso, seu João? Né? Como foi que aconteceu essa ferida? Aí você vai lá e pergunta, né, como foi que aconteceu. Tá certo, vamos lá, vamos fazer o curativo. E faz o curativo. Isso não é fazer uma anamnese. E no máximo você pergunta quais são as comorbidades do paciente, né? Tem diabetes? É hipertenso? Tem alergia a alguma medicação? Né? Só isso. Que isso você acha que é a anamnese completa, né? E que nada mais além você precisa perguntar. E, gente, isso é muito importante. Muito, 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 né? Quando eu falo aqui que é muito importante, não é pouco, não. A gente precisa entender o que o paciente, qual foi todo o processo desse paciente, toda a trajetória desse paciente até chegar ali. Eu peguei esse paciente com 2 anos de ferida, esse que eu já estou falando aqui para vocês. Ele tem 2 anos de ferida aberta. É um grande desafio, porque ele também tem linfedema, tá? É um grande desafio. Esse paciente, especificamente, se eu não tivesse perguntado tudo que eu perguntei para ele, eu não saberia o que pode estar impedindo a cicatrização dele. Por exemplo, ele tem uma vendinha lá na frente da casa dele, e aí ele fica para lá e para cá.
Ele fica lá na venda, aí volta para trás da casa, aí vai para frente da venda e volta para trás da casa. Chega cliente, aí ele se levanta, aí ele vai e se senta, diz que fica com a perna elevada, né? Que precisa ficar de repouso, mas aí chega uma pessoa para poder comprar, né? Um cliente, aí ele vai, se levanta e vai vender. Aí ele senta de novo, depois ele se levanta e vai vender. Ele passa o dia inteirinho sem fazer repouso nessa perna. E esse é um dos fatores mais agravantes que está impedindo a cicatrização dele. Só isso.